desafio, né? Tá aqui, a gente recebeu um conteúdo aí maravilhoso do Michael Gorin e muito bacana a perspectiva que o Renato acabou de apresentar para a gente. E eu quero tratar com vocês dois aspectos que a nossa equipe lá em Vinhedo tem sempre procurado pensar e desenvolver a perspectiva tanto da leitura quanto da exposição das Escrituras nessa perspectiva missional, ok? Na tarefa de pregar as Escrituras missionalmente, eu tenho sempre procurado enfatizar dois pontos. Nós temos vários aspectos, né? E eu escolhi dois pontos com os quais a gente sempre tem procurado trabalhar essa questão do enfoque missional das Escrituras lá na nossa comunidade. O primeiro ponto é a inclusão da vida, como o Dr. Gorin mostrou essa manhã, né? A inclusão da vida na perspectiva da história da redenção. Ajudar as pessoas a perceberem a presença da história delas dentro da história de Deus. Como a nossa vida, o nosso momento, aquilo que está acontecendo se encaixa dentro da realidade da história da redenção, dentro da realidade do Evangelho. Como nós podemos perceber os aspectos do Evangelho presente dentro do nosso contexto. E o outro aspecto que a gente tem tentado sempre trabalhar lá, usado para dar esse enfoque missional, é a abordagem do reino de Deus como a cosmovisão da igreja para a sociedade, ou a cosmovisão de Deus, né, para a sociedade. O Dr. Gorin tratou também essa manhã um pouco dessa perspectiva, né, que o evangelho, o cristianismo, ele não é uma realidade para uma fé privada, né, uma realidade apenas para nós, ok? Na verdade, ele é uma proposta de leitura da realidade da vida, a proposta correta de leitura da realidade da vida, ok? Então, eu vou tentar ser bem objetivo aqui para não estourar o tempo, né? Eu vou tentar desenvolver um pouquinho com vocês como, na verdade, a gente enxerga isso dentro do todo, ok? O Renato acabou de mostrar como a gente trabalha com a perspectiva da aplicação, né, da própria mensagem. O que eu vou tentar fazer aqui é olhar mais como a gente discerne o contexto, ok? Os vários contextos que nós vivenciamos, que nós estamos inseridos, e como isso, então, se liga à perspectiva da gente apresentar a mensagem de forma missional, ok? Então, vamos começar por esse primeiro, a vida na perspectiva da história da redenção. Dois autores me despertaram a atenção para esse fato. Steve Timms e Tim Chester são dois pastores ingleses e eles trabalham com plantação de igrejas e a proclamação do evangelho lá, né, na região da Inglaterra. E em um dos seus livros, eles chamam a atenção para o fato de que existem, em todas as culturas, independentemente de qual cultura a gente participe, existem grandes questões existenciais, grandes temas existenciais, que estão presentes em toda a cultura, porque são realidades que estão presentes na vida do ser humano, como um todo. Ok? As quatro questões que eles apresentam, então, são estas. Qual o sentido da vida? O que há de errado com o nosso mundo? O que podemos fazer para melhorar o mundo? E que esperança podemos ter em relação ao futuro? Quatro grandes questões existenciais, então. Independentemente de como elas sejam formuladas, sejam elas formuladas de uma maneira, de um modo mais elaborado, mais racional, né, mais intelectual, dentro da nossa perspectiva ocidental, ou então de uma forma mais primária,
dentro, por exemplo, de uma cultura mais rural, ok? Ou de um contexto, de repente, indígena. Essas são questões que estão presentes no coração de todo ser humano. Então, quando nós vamos preparar uma mensagem lá na nossa comunidade, quando eu vou preparar uma série, quando eu vou elaborar essa leitura das Escrituras, eu sempre olho para essas realidades e eu procuro tentar entender em qual desses grandes temas, em qual desses grandes anseios, ok? O texto bíblico que eu estou lendo se encaixaria. Como ele abordaria essas realidades. Isso não parece difícil de fazer, mas não é difícil de fazer, porque, na verdade, o Evangelho, ele, como essa resposta de Deus, né, para a humanidade, ele vem ao encontro de cada uma dessas grandes questões, ok? Então, a vida na perspectiva da história da redenção, olhar para esses grandes temas, essas grandes realidades, pensando-as dentro dessa perspectiva daquilo que Deus tem feito, ok? Na nossa história. Como foi apresentado essa manhã pelo Dr. Gorin, né? Olhar para as Escrituras não apenas como um livro que tem um conteúdo doutrinário, que tenha conceitos, ele tem conceitos, né? ela contém conceitos ali, mas olhar para as Escrituras como essa realidade de uma narrativa, ok? Da história, da nossa história, da história humana. Quando a gente olha para as Escrituras assim, então, essas 4 grandes questões cruciais, elas encontram suas respostas no Evangelho. Dentro do escopo da história da redenção. Dessa realidade de que as Escrituras, elas nos apresentam justamente uma cosmovisão de Deus, para o mundo, para a história, para aquilo que nós estamos vivenciando, para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. As Escrituras, elas não são um livro que tratam de assuntos privados da nossa fé, que servem para construção, por exemplo, de um modus operandi ou de um estilo de vida que é proposto apenas para um grupo separado, ok? Quando a gente lê as Escrituras assim, na verdade a gente acaba criando uma subcultura cristã. O que as Escrituras apresentam para a gente, na verdade, de uma forma muito ampla, e aí a gente vai pegar cada um desses grandes temas e nós vamos poder responder, né, com elaboração de mensagens dentro da linha daquilo que o Renato acabou de apresentar para a gente, é justamente a perspectiva de que esses anseios são respondidos pelas Escrituras. Então, por exemplo, qual é o sentido da vida? As pessoas querem saber, perguntam sobre isso. Por que eu nasci? Da onde eu vim? Da onde o mundo veio? Será que o mundo surgiu de uma explosão? Será que é como os cientistas dizem? Como surge tudo isso? Veja, as Escrituras, o Evangelho, tem uma resposta para isso. Nós encontramos a resposta disso dentro da história da redenção, na criação. A criação, então, a narrativa da criação, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, é uma resposta para esse anseio. Nós temos uma resposta. Veja, deixa-me abrir um parênteses aqui, ok? Sobre o que eu estou falando. Se as pessoas vão aceitar ou não vão aceitar o que nós vamos apresentar, é uma outra conversa, ok? Se elas vão concordar com aquilo que a gente está dizendo, é um outro aspecto. Mas nós temos uma informação. Quando as pessoas perguntam, de onde nós viemos? De onde surgiu o mundo? Por que nós estamos aqui? De onde nascemos? Será que existe mesmo um Deus que criou as coisas? Ou então, tudo isso veio realmente, né, de uma única célula?
nós temos uma resposta. Olha, nós acreditamos em um Deus pessoal, que criou um mundo bom e perfeito. Nós cremos nisso, em um Deus pessoal que criou um mundo bom e perfeito. As Escrituras nos apresentam, então, mediante a história da redenção, um início, um princípio. E a teologia da criação é simplesmente essencial para que a gente tenha a compreensão e para que a gente dê sentido à própria ação redentora de Deus na história. Por que Deus pode redimir o mundo? Porque o mundo lhe pertence. O mundo é dele. Sem a teologia da criação, mesmo que a gente diga a respeito de um Deus que quer salvar o mundo, um Deus que quer vir e mudar a vida da gente, sem a teologia da criação, o que se comunica com relação a isso, para muitas pessoas, é que há um Deus intruso. Esse Deus está querendo entrar na nossa história, está querendo mudar as coisas, está dizendo como a gente deve viver ou tudo mais, mas veja, por que Deus pode dizer como nós vamos viver? Por que Ele pode apresentar para a gente a proposta, como foi mostrado hoje de manhã aqui, da sua aliança, a lei como sendo o princípio adequado de vida para Israel ou para a igreja, para chamar a atenção, então, das demais nações? É porque esse Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é o nosso Criador, Ele nos conhece. Então, Ele tem uma proposta de como a gente deve viver. Agora, uma segunda grande questão é essa: o que há de errado com o mundo? Se o mundo foi criado de forma boa e perfeita, se existe um Deus bom e perfeito, por que quando nós olhamos ao nosso redor, a gente vê tanta desgraça? A gente vê tantas coisas erradas, a gente vê tantos desencontros, a gente vê morte, a gente vê violência. Por que nós nos deparamos com algo assim? Veja, a história da redenção nos explica isso. Ela responde a essa questão também. E a resposta dela passa pela realidade da queda. Então, nós temos uma resposta, ou temos uma proposta na criação, para essa grande questão de onde viemos, mas nós também temos no Evangelho uma resposta do porquê estamos do jeito que estamos. Por que o mundo é assim? Por causa da nossa rebelião contra esse Deus, por causa da nossa rebelião contra o governo amoroso desse Deus, porque Deus nos criou para que nós pudéssemos desenvolver a sua criação boa e perfeita, uma vez que fomos feitos à sua imagem e sua semelhança, e responsabilizados por essa criação, mas nós nos desconectamos dele. E isso trouxe a realidade da morte e distorceu todo o cenário da criação boa e perfeita de Deus. Então, esse é um aspecto que muitas e muitas vezes a gente tem levantado para apresentar a mensagem do Evangelho de uma forma lógica e de uma maneira missional. Veja, o mundo não era para ser assim. Nós temos morte, nós temos destruição, nós temos guerras, mas isso não era para ser assim. E aí nós vamos para a criação. Existe um plano original, perfeito, bom de Deus. Mas nós temos a questão também levantada pela sociedade: o que nós podemos fazer para melhorar o mundo? Você já viu que as pessoas sempre se perguntam a respeito disso? As pessoas querem se envolver com ONGs, não é? Você tem lá a ONG que salva a borboleta azul, não é? A ONG em favor da baleia e a ONG em favor de tudo quanto é coisa. Mas as pessoas querem Médicos Sem Fronteiras. As pessoas, quando respondem a essas realidades ou agem dessas formas, dessas maneiras, elas o fazem porque elas estão com essa grande questão no seu coração. Ok, o mundo é ruim, mas uma outra grande questão existencial é: o que nós podemos fazer para melhorá-lo? Toda a proposta de cosmovisão, excetuando o Evangelho, sempre parte dessa ideia de que nós, seres humanos, somos capazes de consertar o mundo pela nossa própria capacidade, pela nossa própria força. Nós vimos hoje de manhã aqui a ideia apresentada com relação ao Ocidente, né? os nossos deuses, a economia e tudo mais. Se nós trabalharmos com essas realidades, a economia, a ciência e tudo mais, nós vamos construir um mundo melhor. A gente tem usado essa perspectiva de que o que nós podemos fazer para que o mundo melhore, para entrar então com essa outra parte da história da redenção
que tem com a história do Evangelho, que tem a ver com a redenção. Nós falamos, então, nós temos uma resposta para isso, o Evangelho tem uma resposta para isso. Como nós podemos melhorar o mundo? Veja, nós melhoramos o mundo nos arrependendo da nossa rebelião contra Deus, deixando de fazer parte do problema e nos tornando parte da solução. Pelo Evangelho nós nos submetemos novamente ao governo amoroso de Deus sobre a nossa vida, e como esse povo que está agora redimido e conectado novamente a Deus, nós temos a responsabilidade e a tarefa de participar da solução de Deus para o mundo. A igreja é parte dessa solução de Deus para o mundo. A resposta dada pelo Evangelho, um povo que é enviado então para viver no já a realidade daquilo que Deus está fazendo e está trazendo para num momento da história ser pleno entre nós. O apóstolo Paulo diz que Deus, em Efésios capítulo 1, verso 22 e 23, que Deus deu a igreja para Cristo como cabeça, que Cristo foi exaltado e colocado ao lugar à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés. Ele é Senhor de todas as coisas, mas que, para que isso fique evidenciado agora, hoje, nesse momento, Deus deu a Cristo a igreja, o seu povo, aonde o governo de Deus, o governo de Jesus, o senhorio dele, já é evidenciado de fato entre nós. Então, nesse aspecto da redenção, quando nós trabalhamos essa perspectiva na leitura das Escrituras e na apresentação da mensagem das Escrituras na nossa comunidade, nós nunca apresentamos o Evangelho ou o processo da redenção apenas na perspectiva da restauração ou da reconciliação da pessoa com Deus. A gente sempre apresenta dentro dessa perspectiva de que essa reconciliação dá à pessoa uma tarefa, impõe sobre ela um privilégio e uma responsabilidade, de ser parte agora desse povo que representa Deus, que representa a ação redentora de Deus no mundo, que leva e compartilha isso, dizendo para outras pessoas: ei, deixe de ser parte do problema e venha fazer parte da solução. E aí, o Evangelho também propõe para a gente, na perspectiva da história da redenção, uma resposta para essa realidade que fica na mente e no coração de tantas pessoas, né? Para onde nós vamos? Existe vida além da morte? O que vai acontecer? O mundo vai acabar? Se acabar, acaba tudo? Ou tem outra coisa? Nós vamos reencarnar? Como é que é isso? O processo vai continuar em algum outro lugar? Então, o Evangelho, a história da redenção também propõe uma resposta para isso que está na consumação. O Evangelho, então, apresentado dentro da realidade da história da redenção, é uma resposta para os grandes anseios, para as grandes inquietações que estão presentes na vida dos seres humanos. Basta a gente saber fazer a leitura disso. Onde é que está presente a inquietação? Qual é a grande demanda que está sendo levantada? Quando uma pessoa, por exemplo, ela se depara com um mundo que cada vez mais, na perspectiva dela, piora, e ela se sente inadequada diante desse mundo, e ela considera a possibilidade de dizer: olha, é melhor eu tirar a minha vida, eu finalizar com a minha vida, porque esse mundo não tem como mudar, como melhorar. A gente tem uma proposta para elas. A gente vem e diz: olha, há uma solução, eu quero apresentar para você uma proposta. A proposta está naquilo que Deus realizou e está realizando em um homem, em Cristo Jesus. E aí esse Evangelho, essa cosmovisão, ok? Ou essa realidade da história da redenção, ela é apresentada por nós, a gente tem se esforçado pelo menos para isso, né? Amarrada por aquele segundo
item que eu apresentei para vocês, aquela segunda questão que eu apresentei para vocês, que é o reino de Deus. Ok? A história da redenção, essa história da salvação, que apresenta para a gente o Evangelho, não apenas como uma ação pontual de Deus, redimindo, salvando um indivíduo, mas essa ação dentro de um processo de Deus no próprio universo, da restauração do próprio universo, que faz isso porque Deus cria um universo bom e perfeito, porque nós nos rebelamos e afetamos esse universo bom e perfeito, porque Deus não desistiu desse universo bom e perfeito, e porque Ele está conduzindo tudo para que essa nova criação seja manifestada novamente num novo céu, numa nova terra. Essa linha, essa história, eu tenho tentado lá na nossa comunidade sempre apresentá-la dentro dessa perspectiva da temática do reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus como essa cosmovisão para a sociedade. Nós estamos acostumados sempre a enfatizar essa questão de que o Evangelho é uma boa notícia. Não é? Nós temos até a prática e a dinâmica, né, do bootcamp e tudo mais, das más novas e boas novas. Não é? Mas a questão que nós precisamos sempre levantar é o seguinte: o Evangelho é uma notícia, mas ela é uma notícia a respeito do quê? O Evangelho é uma notícia a respeito do quê? Quando nós lemos as Escrituras, o Evangelho, essa expressão Evangelho, ela nunca aparece sozinha. Essa expressão Evangelho sempre está ligada a alguma coisa. É o Evangelho da graça, o Evangelho de Deus, o Evangelho do poder de Deus, o Evangelho do reino de Deus, o Evangelho da paz. Porque a palavra Evangelho significa boa notícia. Agora, se é uma boa notícia a respeito de alguma coisa. Então, eu acredito que essa expressão que nós encontramos no Antigo Testamento, e que é a expressão-chave na proclamação de Jesus nos Evangelhos, reino de Deus, é a melhor expressão para que a gente dê liga, para que a gente amarre, ok? A história da redenção, apresentando-a como uma cosmovisão, então, para o mundo, para a nossa sociedade. O Evangelho, então, é uma notícia a respeito de algo. E a Bíblia nos apresenta o Evangelho como sendo uma notícia a respeito do reino de Deus. E quando a Bíblia fala que o Evangelho é o Evangelho do reino, é uma boa notícia do reino, como também foi já colocado essa manhã pelo Dr. Gorrin, ela não está fazendo uma afirmação etérea, ok? Ela não está fazendo uma afirmação que está descontextualizada da história. Na verdade, pela inspiração do Espírito Santo de Deus, os autores bíblicos tomaram de um termo que era um termo político de Roma, para fazer essa relação. Assim como foi mostrado hoje pela manhã para a gente que César, o imperador, ele se via como cabeça, né, desse grande corpo que era o Império Romano. A palavra evangelho, ela tem esse sentido primário, que era usado por Roma, de trazer as boas notícias do Império Romano. Roma conquistou mais um espaço, Roma conquistou mais os arautos eram enviados, levando o evangelho, né, as notícias do Império. E aí veja que interessante, o Evangelho de Marcos começa o Evangelho dizendo assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Não, o Evangelho não é sobre Roma. O Evangelho não é sobre o Império Romano. O Evangelho não é sobre o imperador. O Evangelho, a boa notícia, é sobre Jesus Cristo. E o texto continua dizendo assim: o Filho de Deus. Que é outra declaração. Nós lemos isso hoje numa perspectiva teológica, e não está errado, ok? Mas no seu contexto original é uma declaração política. Não só religiosa, mas política. Por quê?
Porque quem é que se considerava o representante de Deus, o filho de Deus na terra? César, o imperador. Ele é o filho de Deus. Ele é o representante de Deus, ou dos deuses, né? Na terra. Mas o Evangelho de Marcos começa assim, dizendo: o Evangelho, a boa notícia, é sobre Jesus Cristo, e Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Aí a gente lê todo o Evangelho de Marcos, e você chega em Marcos capítulo 15, e Jesus está sendo crucificado, e o autor do Evangelho de Marcos diz que tem um centurião aos pés da cruz, que quando vê Jesus expirando, olha para ele e diz assim: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Veja, na boca de um soldado romano, de um centurião, de um general romano, de um daqueles que deveriam dizer: César é o Filho de Deus, vem o testemunho de que Jesus é o Filho de Deus. Então, o Evangelho, ele é uma mensagem a respeito de uma realidade que tem a ver não apenas com uma fé privada, ou eu até diria que não tem nada a ver com uma fé privada, mas tem a ver com um anúncio, com a proclamação, com uma realidade que engloba o mundo, a sociedade como um todo. Um exemplo bíblico a mais que eu gostaria de dar sobre isso, quando a gente vai para o livro de Atos dos Apóstolos, eu não quero que você perca o fio da meada do que eu estou tentando mostrar aqui, ok? Nós temos que pregar o Evangelho, mas o Evangelho que nós temos que pregar é o Evangelho do reino de Deus. É uma boa notícia a respeito do reino de Deus. Jesus vem pregando o Evangelho. Em Marcos 1, 13, João é preso e Jesus vem pregando o Evangelho do reino. E aí quando a gente chega no livro de Atos dos Apóstolos, você pode fazer uma leitura de Atos dos Apóstolos depois para você identificar quantas vezes isso aparece. Eu vou mostrar apenas 3 exemplos, passando pelo começo, meio e fim de Atos. Veja, em Atos capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus, depois de ressurreto, ele andou 40 dias, ainda com os seus discípulos, falando com eles a respeito do reino de Deus. Então o assunto de Jesus com os seus seguidores, depois que ele ressuscitou, era sobre o reino de Deus, sobre o governo de Deus. Em Atos dos Apóstolos capítulo 20, verso 25, Paulo chama os presbíteros de Éfeso para se despedir deles, e ele diz assim: eu não mais os verei, depois que eu partir daqui. Vocês sabem que eu estive entre vocês durante todo esse tempo, falando a respeito do reino de Deus. O que Paulo fez em Éfeso? Ele plantou a igreja, ele pregou o Evangelho, e o Evangelho que ele pregava, que gerou a igreja, que gerou o povo de Deus em missão no mundo, em missão naquele lugar, era o Evangelho do reino de Deus. Criação, queda, redenção, consumação, passa pela realidade de que Deus é rei e que Ele governa todas as coisas, e como tal, Ele tem enviado ao mundo um povo para chamar as nações da terra ao arrependimento da sua rebelião contra Ele e se colocarem novamente debaixo do seu governo amoroso. Serem novamente governados por Deus. Em Atos capítulo 28, verso 30 e 31, fim do Evangelho de Atos, fim do livro de Atos, o texto nos diz que Paulo, ele está preso em Roma, numa casa alugada por ele mesmo, e ali, naquela casa, ele recebia as pessoas que quisessem visitá-lo, que quisessem vê-lo, e ele ensinava-lhes a respeito do reino de Deus e de Jesus Cristo. Porque Jesus é o rei desse reino. Jesus é aquele que governa esse reino. Deus governa o seu reino mediante Jesus Cristo. Mas eu queria usar ainda um outro texto de Atos para ir para o desfecho daquilo que a gente está conversando aqui.
Veja Atos 17, 6 e 7, que interessante. O Paulo, ele estava ali na região de Tessalônica, o apóstolo Paulo com a equipe dele, eles estavam pregando o evangelho, e alguns judeus se converteram, e gentios também se juntaram a eles, e os judeus ficaram enciumados daquilo, e tentaram então prender Paulo. Mas Paulo e a sua equipe já tinham saído dali. E aí o texto nos diz que eles arrastaram Jason, contudo não achando Paulo, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, e Jason os recebeu em sua casa. Preste atenção nisso, todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei, chamado Jesus. O Evangelho da graça que a gente anuncia, o Evangelho qual a gente propõe essa perspectiva de que existe uma má notícia, de que existe uma boa notícia, ele só é efetivo se ele estiver amarrado, se ele estiver entrelaçado com essa realidade do reino de Deus. Se ele for apresentado como essa cosmovisão da história, que aponta-nos na figura de Jesus, o centro de tudo aquilo que está acontecendo, porque ele é o rei que reina. Há outro rei reinando. César não reina. A economia não reina. O sexo não reina. O dinheiro não reina. Há outro rei governando o mundo. E para que o mundo saiba disso, há um povo que foi redimido por ele, que vive debaixo do seu governo, e que foi enviado às nações, que nós chamamos de igreja, como uma evidência de como é viver a vida já de novo debaixo do governo desse rei. E esse povo tem uma proclamação, um anúncio a fazer. E o anúncio é esse Deus, esse rei é gracioso. E a proposta dele é que você se arrependa da sua rebelião contra ele, se coloque novamente debaixo do seu governo, acatando, aceitando aquilo que ele fez por você em Cristo Jesus, e vivendo de novo como parte deste povo que colabora com a redenção de Deus na história. Eu quero fechar apresentando para a gente algumas implicações de não vincular o Evangelho ao reino de Deus. Quando a gente apresenta o Evangelho, mesmo apresentando o Evangelho como uma má notícia, uma boa notícia, mesmo apresentando o Evangelho nessa perspectiva de dizer, olha, Deus criou o mundo, houve uma queda, e nós precisamos nos arrepender, porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, e sermos reconciliados com Deus. Quando nós fazemos isso, sem ligar isso ao fato de que essa realidade precisa acontecer, e ela é assim, porque o nosso mundo, a nossa realidade, a cosmovisão dele é essa de que o reino de Deus nos envolve, e Deus é aquele que tem o direito de nos governar. 3 implicações quando a gente prega o Evangelho sem vincular isso. A primeira, nós não geramos o contexto adequado para o discipulado. Como é que nós vamos, se nós não atrelarmos o Evangelho à realidade do reino de Deus, de que o render-se ao Evangelho é reconhecer a presença do reino entre nós, e o governo de Deus estabelecido entre nós, como é que nós vamos depois dizer para as pessoas que se renderam ao Evangelho, que elas precisam viver as suas vidas, não mais do jeito que elas viviam, mas elas têm que viver a sua vida
de uma nova maneira, da maneira que Deus diz para elas viverem. Se Deus não é rei, se Jesus não governa, se isso não foi apresentado para as pessoas, nós temos esse problema que tantas vezes temos dentro das nossas igrejas aqui no Brasil. Agora eu que vou falar, não sei se isso é assim lá nos Estados Unidos ou no Canadá, mas aqui no Brasil nós temos esse problema, não é? De pessoas dentro das nossas igrejas dizendo assim, não, eu sou salvo, não, eu aceitei o Evangelho, mas continuando a dizer, eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de viver do jeito que eu quero. Segunda implicação, não formamos na mente das pessoas a compreensão de uma nova realidade na qual nós já estamos inseridos. Quando nós apresentamos o Evangelho desassociado dessa cosmovisão bíblica do governo de Deus, do reino de Deus, na nossa história, nós não criamos o contexto adequado para que as pessoas compreendam que nós já estamos vivendo, já estamos inseridos dentro de uma nova realidade. Fica essa perspectiva de que a nova realidade é aquilo que a gente vai viver quando a gente for para o céu. A nova realidade é aquilo que a gente vai viver quando Jesus voltar. Mas lembre-se de Colossenses 1,13. Colossenses 1,13, o apóstolo Paulo diz assim, pois ele, falando de Deus, nos resgatou, nos desarraigou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, o perdão dos pecados, pelo seu sangue. Nesse texto, o apóstolo Paulo mostra para a gente que o Evangelho faz duas coisas. Ele nos redime, ele nos purifica, pelo sacrifício de Jesus na cruz, mas ele também nos desarraiga de um mundo perverso, mau, iníquo, rebelde contra Deus, e ele nos transporta para uma nova realidade. O reino de Deus. Na linguagem de Jesus, isso acontece de uma forma de que o reino vem e passa a estar dentro de nós. Um novo ambiente, uma nova realidade dentro de nós. Dentro de cada pessoa que se rende ao Evangelho e que forma, portanto, essa grande comunidade dos discípulos de Jesus, que, embora inseridos ainda no mundo rebelado contra Deus, vivem de uma forma diferente, porque eles reconhecem que já estão experimentando um novo ambiente. Mas quando a gente não atrela o Evangelho ao reino, fica esse vácuo. Nós aceitamos Jesus e nós vamos para o céu, mas nós continuamos vivendo na terra. Então eu vou na igreja, e na igreja eu canto, na igreja eu sou piedoso, mas quando eu vou para o meu trabalho, eu cuido da minha vida. Terceiro, nós limitamos o efeito missional do Evangelho. Limitamos o efeito missional do Evangelho. Porque se eu falo do Evangelho como um processo de redenção pessoal, mas eu não apresento o Evangelho dentro dessa cosmovisão de que há uma realidade nova que já se iniciou, o reino de Deus já chegou, o governo de Deus já está sendo exercido no nosso mundo, de forma efetiva através da igreja, através desse povo. Então não tem por que eu estar comprometido e envolvido com missão. A missão vai ser para a gente aquilo que é tantas e tantas vezes uma tarefa de alguns poucos, em um lugar distante. Ao invés de ser a tarefa de todos nós, como povo redimido de Deus, enviado em missão ao mundo. Para fechar, 3 implicações do reino de Deus como cosmovisão do Evangelho. Primeiro, nós entendemos as realidades que se processam no contexto da história da redenção. O reino já chegou, mas ele ainda não chegou plenamente. Então, já há cura, mas ainda há enfermidade. Já há restauração nos relacionamentos, mas ainda há guerra. Mas uma nova realidade já se iniciou.
citando rapidamente aqui a introdução do livro do Dr. Oscar Cullmann, Cristo e o Tempo, quando ele usa a ilustração, não sei quantos de vocês leram esse livro, quando ele usa a ilustração da invasão das forças aliadas nas praias da Normandia, e ele diz, esse dia foi o dia D, foi o dia que definiu que os aliados venceram a batalha, venceram a Segunda Guerra Mundial, mas o fim da guerra veio quase um ano depois, no que eles chamaram de dia V. Na cruz de Jesus e na sua ressurreição, nós temos o dia D do reino. Já está definido quem ganhou essa batalha. O reino de Deus chegou, mas ele vai chegar ainda na sua plenitude. Então, entender isso faz com que a gente consiga entender as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Segundo, capacitamos a igreja a se ver como um povo peregrino em missão no mundo. Nós somos parte de um outro reino. E nós continuamos inseridos aqui, nesse contexto, nesse mundo, e nesse mundo nós estamos peregrinando em missão, porque esse mundo não era para ser do jeito que é, pertence a Deus, e Deus o está redimindo para trazê-lo de volta ao seu plano original. E nós somos parte desse processo como igreja. E terceiro, viabilizamos um processo efetivo de discipulado. Porque quando a gente consegue apresentar o Evangelho para as pessoas, mostrando que essa redenção, essa reconciliação pessoal nossa com Deus, nos inclui numa comunidade, num povo que tem uma tarefa, que tem uma missão, então nós vamos também conseguir mostrar para esse povo que todos nós precisamos aprender uma nova maneira de viver a vida, aqui e agora. Éramos escravos do nosso pecado, e nós não sabemos viver a nossa vida como gente livre. O único ser humano que viveu de forma livre foi Jesus Cristo. Portanto, nós temos que aprender a viver a nossa vida nele, e nós temos que aprender a viver a nossa vida com ele. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês. A gente tem tentado sempre trabalhar por essa linha na nossa comunidade, instigando e estimulando as pessoas, então, a se verem parte desse novo reino e se verem como agentes efetivos desse novo reino dentro da história, ok? Deus te abençoe.